Quando Charles Darwin desenvolveu sua teoria da evolução, ele descobriu que os animais se reproduziam seletivamente, de modo que os mais fortes e aptos da espécie tinham maiores chances de acasalar e transmitir o seu DNA. Darwin chamou isso de seleção natural. Mas todos os dias as pessoas fazem coisas tão estúpidas que chegam a morrer por conta delas. E essa é a seleção natural da humanidade atualmente. Muito depois de sua morte, o Darwin Awards foi criado como uma forma irônica de lembrar aquelas pessoas que se afastaram da humanidade por sua própria estupidez. A seguir, estão os 20 vencedores do Darwin Awards mais bizarros. Número 20. Boca de alicate. Quando o recluso Michael Godwin teve sua pena de morte alterada para prisão perpétua, ele ficou grato por poder sair do corredor da morte. Mas parece que o karma tinha planos diferentes. Uma noite, em 1989, ele descobriu que a televisão de sua cela estava quebrada e decidiu consertá-la sozinho, fazendo uma gambiarra clássica. Por algum motivo, ele pensou que seria uma boa ideia usar os dentes em vez de um alicate, mordendo um fio elétrico. Então, ele se eletrocutou, e o fato de estar sentado em um vaso sanitário de metal não ajudou muito. Godwin pode ter escapado da cadeira elétrica, mas parece que o destino queria porque queria vê-lo eletrocutado. Número 19. Cabeça de vento. Quando um fazendeiro brasileiro descobriu uma colmeia em sua propriedade em 2002, ele teve duas certezas: que abelhas podiam picar e que precisavam ser removidas com fogo. Ninguém sabe por que ele decidiu fazer isso com fogo. Tudo o que sabemos é que ele fez uma proteção de cabeça improvisada com um saco plástico para se salvar da fumaça e das picadas de abelha. Mas dentro de todo o seu planejamento cuidadoso, ele esqueceu de pensar que precisava respirar e não abriu nenhum buraquinho para entrar ar no saco plástico. Com sua demora para voltar para casa, sua esposa saiu em busca dele e logo descobriu ele sufocado embaixo da colmeia. Bom, pelo menos ele se salvou das abelhas. Número 18. Granada de chaminé. Em uma tarde de 2005, Marco decidiu limpar a chaminé de sua oficina, mas quando tentou usar uma vassoura simples, percebeu que era pequena demais para o trabalho. Obviamente, ele tinha que improvisar. Então decidiu que o que ele precisava era de uma corrente para puxar a vassoura pela chaminé e um objeto pesado para fazê-la descer. Olhando em sua oficina, ele pensou que tinha encontrado a coisa perfeita, uma granada. Tudo que ele precisava fazer agora era soldá-la na vassoura e na corrente. Ele só falhou em pensar sobre o que poderia acontecer enquanto ligava seu equipamento de soldagem. Assim que a chama entrou em contato com a granada, ela explodiu. A chaminé, no entanto, ficou completamente intocada com a explosão. Número 17. Enemas. O dono de uma loja do Texas, Michael, era alcoólatra, mas não um cara qualquer. Devido a uma condição dolorosa na garganta, ele não conseguia beber pela boca. Isso significava que ele tinha que encontrar outras maneiras de consumir álcool, e sua esposa disse que ele logo se viciou em enemas. Esse método popular é muito mais perigoso, pois o álcool é absorvido diretamente pelos capilares do reto. Então, uma noite ele queria ficar totalmente bêbado, e decidiu que a única maneira de fazer isso era tomar quase 3 litros de sherry pelo enema. O que ele não sabia era que depois de desmaiar, o álcool continuou a ser absorvido, e ele faleceu pela manhã. O relatório de toxicologia declarou que ele tinha um nível de álcool no sangue de 0,47%. O que significa que ele estava praticamente embalsamado. Número 16. Falha nos freios. Quando temos pressão para reciclar tudo, comprar sacolas plásticas pode ser algo politicamente incorreto. Então, quando uma australiana de 58 anos estava dirigindo para o supermercado e pensou que tinha esquecido suas sacolas plásticas, ela imediatamente parou o carro para verificar o porta-malas. Se ela tivesse mais preocupada com o estacionamento do que com as sacolas de compras, teria se lembrado de puxar o freio de mão. Enquanto ela verificava o porta-malas, o carro começou a rolar para trás, ou seja, ela foi capaz de atropelar a si mesma. Número 15. Irresponsabilidade auditiva. Em 2002, um romeno decidiu que não iria verificar os horários dos trens locais, e em vez disso, iria deduzir se o trem estava passando apenas pela audição. Deitado na linha férrea, ele pressionou os ouvidos nos trilhos para ouvir se o trem estava se aproximando. Claramente, sua audição não era tão boa assim, e ele não ouviu o trem chegar. Ele foi atropelado por um trem expresso que se aproximava e não sobreviveu. Número 14. Lava la vida louca. Você não odeia quando seu abajur de lava não aquece rápido o suficiente? O Philip, de 24 anos, sim. Depois de conectar sua luminária de lava e esperar alguns minutos, ele ficou desapontado ao ver que nada estava acontecendo. Ansioso para fazê-lo funcionar, ele decidiu acelerar o processo colocando no fogão. Mas, com o conteúdo de uma lâmpada de lava sendo projetada apenas para suportar temperaturas de até 40 graus, ela superaqueceu e rapidamente explodiu.
O pobre Philip foi atingido por um vidro da lâmpada estilhaçada e não sobreviveu. Número 13. Sob pressão. 2 colegas entediados em uma fábrica de alumínio da Romênia decidiram se divertir com uma mangueira de ar geralmente usada em máquinas industriais. Quando soprar a poeira de suas roupas se tornou chato, eles aumentaram o nível e decidiram remover a roupa toda. As coisas rapidamente ficaram fora de controle, quando um dos caras decidiu que queria ver o que aconteceria quando injetou 6 bares de pressão por trás. Ele não apenas quebrou os regulamentos trabalhistas, mas também rompeu seu trato intestinal e morreu em poucos minutos com uma grave hemorragia interna. Número 12. Zona de perigo. Em 2017, 2 pilotos da Marinha dos Estados Unidos ficaram entusiasmados com a Top Gun, quando decidiram abandonar completamente as normas de segurança para realizar acrobacias aéreas, alcançando velocidades espantosas enquanto voavam até 210 pés, uns bons 300 pés abaixo da altitude mínima permitida. As coisas estavam fadadas a dar errado à medida que eles ficavam indo para frente e para trás. Descendo muito baixo e lentamente, um dos pilotos trocou os controles para seu copiloto, mas era tarde demais. O T-45 Goshawk caiu antes que eles pudessem se ejetar com segurança. O piloto e instrutor Ten Birch gostava da frase: existem pilotos antigos e pilotos corajosos. Então, mencionou que também existem os pilotos absurdamente burros. Número 11. Cruise Control ativado. O humano mais rápido pode correr a mais de 45 km por hora, mas isso só depois de acelerar bem ao longo da corrida. Um adolescente holandês em 2004 achou que poderia fazer melhor do que isso e chegar perto dessa velocidade mais rápida. Em uma tentativa de impressionar os seus amigos, ele ligou o cruise control do seu carro a 32 km por hora e disse que iria pular e correr ao lado do carro antes de pular de volta e ir embora. Mas seus amigos chocados só puderam olhar quando ele saiu do carro em movimento e na hora bateu com a cabeça na pista. Ele faleceu no dia seguinte. Número 10. Caça ao tesouro. Descrito como a maior caça ao tesouro do mundo, o aplicativo Geocaching permite que as pessoas sigam pistas online para encontrar pequenas caixas de tesouro, conhecidas como geocaches, escondidas em sua área. Parece uma diversão inofensiva, até que alguém decide descer um rio em busca dessas coisas. Quando os meteorologistas alertaram a República Tcheca sobre tempestades iminentes, a maioria das pessoas respeitou os avisos, mas não este grupo de geocachers, que pensou que seria inteligente subir em um túnel subterrâneo de água. Embora 2 membros do grupo tenham sobrevivido, outros 2 foram levados embora, com um jovem ficando desaparecido. Número 9. Morrendo por um trago. Ninguém gosta de longas viagens de ônibus. Eles são apertados e chatos, sem falar que você basicamente está compartilhando uma lata de aço com dezenas de estranhos e seus gases. Uma mulher da Escócia não gostou da ideia de passar 12 horas presa em um ônibus de Glasgow a Londres sem poder fumar. Os passageiros relataram que ela estava cada vez mais agitada e observaram horrorizados quando ela começou a se atirar pela porta do passageiro. O ônibus estava viajando a quase 100 km por hora quando ela caiu na estrada antes de ser atropelada pelo ônibus. Fumar realmente mata. Número 8. Metendo a cabeça pelos pés. A maioria das pessoas vai ao cinema para ver o drama se desenrolar na tela, mas não ao lado delas. Quando um homem reservou ingressos na área VIP do complexo do cinema, ele esperava se divertir. Em vez disso, o que ele recebeu foi um ingresso para o Darwin Awards. Depois de deixar cair o telefone embaixo do assento, ele tentou recuperá-lo e ficou com sua cabeça presa dentro do apoio para os pés. Como se não bastasse, ele sofreu uma parada cardíaca e morreu no hospital. Número 7. Victoria Falls. Michael, de 50 anos, era um homem inteligente. Ele não apenas era diretor de uma faculdade, mas também um respeitado professor de geografia na academia. Durante uma viagem a Victoria Falls, ele estava feliz tirando fotos de sua namorada quando deixou cair seus óculos. Pensando que não seria capaz de apreciar a vista das gloriosas cataratas sem seus óculos, ele tentou recuperá-los, caindo por 12 metros e morrendo. Número 6. Osso de baleia assassino. Esta entrada histórica no Darwin Awards mostra outro homem inteligente, um dos pais fundador dos Estados Unidos, Gouverneur Morris. Chegou a um fim prematuro por meio de um procedimento médico bizarro e agoniante. Quando Morris viu que sofria de um bloqueio na uretra, resolveu dar conta do problema por si mesmo, inserindo um osso de baleia na uretra. Tudo que ele conseguiu foi pegar uma infecção mortal. Ele morreu em 6 de novembro de 1816, provavelmente se sentindo um idiota. Número 5. Motorista distraído. Clifford Jones, de 58 anos, dirigia sem cinto de segurança. Ele também estava dirigindo sem calças. Quando andar de carro geralmente não é interessante, o negócio é assistir um pouco de conteúdo adulto e se divertir.
Se pelo menos ele estivesse com as mãos no volante. Com o sangue saindo de uma cabeça para outra, ele ficou cada vez mais distraído e perdeu o controle do carro. Ele capotou, passou pelo teto solar e não aguentou o impacto. Número 4. Posando com uma granada. Fingir um sorriso, posar com animais curiosos, posar com uma granada sem pino, tudo isso são coisas que as pessoas fazem para chamar a atenção online. Sim, você ouviu direito. Em 2017, Alexander Sasha Chechik, da Rússia, puxou o pino de uma granada enquanto estava em seu carro e postou selfies com ela para sua namorada ver. Provavelmente como uma forma de mostrar o macho forte e viril que ele era. Uma pessoa que falou com o noticiário russo relatou o incidente e disse: "O cara não conseguiu inserir o pino da granada de mão de volta. O pino é um mecanismo de segurança. Sua alavanca lateral é o mecanismo de disparo, que aciona a granada quando lançada. No entanto, existe um grande risco de explodir só de tirar o pino. A polícia classificou sua morte como acidente, não suicídio, pois acreditavam que ele não achava que a granada iria explodir se ele não arremessasse." Número 3. Selfie com urso. Prabhu Bhattara, na Índia, estava voltando de um casamento para casa quando avistou um urso. Vendo uma ótima oportunidade para tirar umas fotos, ele se aproximou do urso e tentou tirar uma selfie com ele. Ao fazer isso, o urso atacou. É claro, ele morreu pouco depois devido aos ferimentos. Meu conselho: fique longe de ursos. Eles podem ser bonitos, mas se você fotografar eles em um ângulo que pareçam gordos, já era. Número 2. Serrando uma granada. 2 patologistas em um jantar de simpósio alemão contaram uma história de um homem que encontrou uma granada na Segunda Guerra Mundial. Em vez de ficar de boa, ele queria abrir a granada para ver como funcionava. Chegando em casa, ele pegou a granada e tentou serrar ao meio. A serra detonou a granada e o homem faleceu com um ferimento fatal na cabeça. Após a autópsia, foi descoberto que pouquíssima matéria cerebral restou dentro de seu crânio. E os 2 patologistas ainda brincaram dizendo que ele já não tinha muito mesmo para perder. Antes de chegarmos ao nosso prêmio Darwin mais idiota de todos, aqui estão algumas menções honrosas. Tem esse cara que deitou em um tigre. Isso que é coragem estúpida. E tem esse cara que mordeu o rabo de um tigre. Peraí, é o mesmo cara? Coitado do tigre. Essa mulher perdeu alguma coisa dentro da arma. Meu Deus. E de volta ao Darwin Awards, aí vai o número 1. Número 1. Pode vir quente que estou fervendo. Gary Benning, da Carolina do Norte, estava na casa de seu amigo quando viu um copo com um líquido misterioso. Ele achou que fosse molho de pimenta e nem quis checar. Tirou a tampa e já meteu para dentro. Mas ele logo se ligou que não era molho de pimenta, era gasolina. O choque de engolir gasolina foi demais para Gary, e depois de cuspir o líquido, ele foi se acalmar acendendo um cigarro. Assim que acendeu o cigarro, ele queimou por dentro, e faleceu no dia seguinte devido aos ferimentos internos. E aí, qual desses vencedores do Darwin Awards você acha que é o mais merecedor? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir, e até a próxima!